Então, nossos amigos queridos, muito boa noite, é um prazer imenso voltar a encontrar com vocês na noite de hoje. Hoje nós vamos iniciar o livro Os Mensageiros, que é a segunda obra dentro daquela coleção extraordinária, psicografada pelas mãos venerandas de Francisco Cândido Xavier, através do benfeitor André Luiz. Os Mensageiros é a segunda obra, certo? E aí foi importante fazermos na semana passada uma digressão ou um pequeno resumo do livro Nosso Lar, porque Os Mensageiros, na verdade, é uma continuação da primeira obra. A primeira obra é uma obra autobiográfica de André Luiz. Então, foi importante aquele estudo, e quem, porventura, não teve condições de assistir, assistam, já está na plataforma da Sociedade de Estudo Espírita de Natal e do Nosso Lar, que é interessante para o acompanhamento. Muito bem. Então, hoje, eu sempre gosto de, quando começa uma nova obra, especialmente as obras fotografadas por Francisco Cândido Xavier, sempre trazer um pequeno trecho do prefácio. O prefácio sempre tem ensinamentos interessantes, né? Notadamente, nós sabemos que toda a extraordinária obra psicografada por Chico Xavier, toda ela passou pelo crivo, pela coordenação do benfeitor Emmanuel, não é? E ele, esse coordenador de toda a obra, vastíssima obra de Francisco Cândido Xavier, ele sempre traz ensinos maravilhosos. Então, todas as obras dessa coleção também, A Vida no Mundo Espiritual, são prefaciadas por Emmanuel. Então, ele traz ensinamentos interessantes, como as que estão aqui. Eu fiz apenas pincei, eu acho que é interessante. Quem depois tiver tempo, dá uma lidinha no prefácio do livro, que é interessante, ele diz mais ou menos, ele diz isso aqui, esses ensinamentos. Ele diz assim: olha, o progresso não sofre estacionamento, e a alma caminha incessantemente, atraída pela luz imortal. O que significa isso? Ele está dizendo que todos nós, na nossa luta, nossa trajetória de espíritos imortais, que temos uma trajetória dos milênios, toda essa trajetória, a cada vinda nova, a cada matrícula nova na escola da vida, que a Terra é um grande educandário de almas, em todas elas nós aprendemos muito. Ninguém estaciona, isso por uma razão muito singela. Mesmo aqueles espíritos ainda no estágio inicial, que cria dificuldades no processo evolutivo, mesmo esses, a cada experiência vivenciada na reencarnação, a cada trabalho, a cada experiência vivenciada, quedas e levantes, que faz parte do processo de aprendizado, é um aprendizado. Extrai-se sempre, mesmo das dores, se extrai muitos ensinamentos. Aquele velho adágio que a dor ensina já é fato. Então, a cada reencarnação, a gente avança um pouquinho, nem que seja poucos passos, depende do esforço que cada um de nós venha fazer para se melhorar, mas ninguém estaciona. Nós estamos sempre aprendendo, às vezes a duras penas, porque às vezes relutamos ao chamado de Jesus, quando veio 2000 anos trazer esse evangelho de amor e redenção, que esse grande código de moralidade é esse grande instrumento polidor do espírito de cada um de nós. Não é? Muito bem. Então, diz Emmanuel: felizes os que buscarem na revelação nova o lugar de serviço que lhes compete na terra, consoante a vontade de Deus. Então, quando ele fala que felizes os que buscarem na revelação nova, felizes aqueles que buscarem na doutrina dos Espíritos, como o Consolador prometido por Jesus, está lá no Evangelho de João, no capítulo 24, incisos de 15 até o 26, que a promessa de Jesus do envio, quando a humanidade tiver essa capacidade para recepcionar a revelação nova, melhor, essas informações que a doutrina espírita viria trazer, né? Por quê? Porque, na verdade, a doutrina dos Espíritos, esse Consolador prometido, ele é o evangelho redivivo de Jesus, é o evangelho puro, da essência, que Jesus veio trazer à Terra como instrumental de renovação. Esse instrumental é tão necessário, é tão fundamental, que ele precisa ser resgatado lá na frente. Nos diz Eurípides Bassanufo, entrevistado por Manuel Filomeno de Miranda, lá na obra Tormentos e Obsessão, ele explica que Jesus já tinha absoluta compreensão de que seu evangelho seria adulterado no decurso do tempo, por interesse de religião, interesse de pessoas, etc, etc. E como era absolutamente fundamental, como instrumento polidor do espírito, a revivência, ou seja, a restauração desse evangelho novo,
Por isso a doutrina espírita veio trazer de volta esse evangelho puro, para, na verdade, ela trabalhar o espírito dos filhos de Deus que encarnaram, que estão encarnados e encarnarão vindouramente. Esse evangelho puro é o instrumental, polidor, absolutamente fundamental, como referência para a evolução de cada um de nós. Então, está dizendo Emmanuel, felizes os que buscarem nessa revelação nova, ou seja, na doutrina dos espíritos, o lugar que eles competem na Terra, ou seja, a missão que viemos aqui cumprir, espelhada na Boa Nova de Jesus, espelhada na doutrina espírita, não é? Consoante a vontade de Deus, porque nós estamos seguindo o caminho absolutamente adequado para o processo de renovação de cada um de nós. Ou seja, é trabalhar a nossa vida em compasso, em absoluta sintonia com os ensinamentos trazidos pela doutrina dos Espíritos, que é o Evangelho revivido de Jesus. Né? E mais, Emmanuel, o Espiritismo cristão não oferece ao homem tão somente campo de pesquisa e consulta, ou seja, não é mero material de consulta, não diz ele, no qual raros estudiosos conseguem caminhar dignamente, ou seja, raros conseguem extrair, analisar e buscar todos os substratos, os ensinos lá contidos, mas muito mais que consulta e pesquisa, mais que isso, mas consulta e pesquisa, diz ele, revela oficina de renovação, seria um instrumental muito fundamental e importante para polir os nossos espíritos, para servir de referência para a nossa vida, né? Onde cada consciência de aprendiz deve procurar sua justa integração com a vida mais alta. Como assim? Nós devemos, naturalmente, pautar a nossa vida, beber na fonte daquelas grandes almas que já passaram por aquele chasso racho de luz, que eles são nossas inspirações. Seja o evangelho instrumental. Gente, tem alguém com áudio aberto, por favor, feche o áudio, porque está atrapalhando aqui um pouquinho o som. Tá? Então, na verdade, a doutrina espírita, a revelação nova, esse consolador prometido, ele, esse instrumento não é só para servir para a gente olhar de lado, pesquisar e consultar. É para incorporar na nossa vida. Ou seja, as nossas missões, se for baseada na doutrina dos espíritos, e se buscarmos a nossa justa integração com o mais alto, ou seja, a inspiração naqueles que passaram por aqui e deram grandes exemplificações, né, pelo esforço interior de cada um de nós, pela disciplina absoluta fundamental de cada um de nós. A disciplina é muito interessante em cada um de nós. E pelo autoaperfeiçoamento, nós atingiremos certamente o nosso processo de renovação e transformação, que, afinal de contas, é o que Deus deseja para cada um de nós. Deseja que sejamos felizes, né? Deus deseja cada um de nós essa felicidade. Entretanto, essa felicidade ela está ao alcance de cada um de nós. Ela é alcançável, mas depende do esforço que cada um de nós viemos a fazer, no sentido de nos renovar. Ou seja, Deus deseja a felicidade dos seus filhos, mas não impõe essa felicidade de cada um de nós, não dá os instrumentos. E certamente o evangelho que Jesus veio trazer é esse grande instrumento que nós devemos buscar, mirar e buscar nessas exemplificações, para, a partir dela, buscarmos nosso processo, buscar essa atitude, a renovação e a transformação de cada um de nós. E mais, Emmanuel, se procuras, amigo, nós leitores que estamos lendo o livro, estamos estudando agora, se procuras, amigo, a luz espiritual, ou seja, a renovação, como dizia Jesus, que nós somos deuses, se nós buscamos essa pequena luminescência que está no nosso espírito, por sermos herdeiros de Deus, dar luminescência a ela, né? É preciso praticar o bem, né? Então, se procuras, amigo, a luz espiritual, ou seja, a evolução, e se a animalidade já te cansou o coração, ou seja, se a gente deu um passo adiante, se nós saímos do processo mais ligado à materialidade, mais buscado as sensações, que é a materialidade, estamos no processo ainda de humanização. Nós estamos saindo do processo muito mais ligado à animalidade, onde o instinto fala alto, não é? Estamos melhorando a cada dia. Nós estamos no processo de humanização, ou seja, de pensar antes de agir. Pensar nas consequências antes de agir. Porque o animal é aquele, se você, na verdade, você vai no animal, num cavalo, por exemplo, de uma agressão, ele dá um coice e volta, ou seja, isso é o instinto. O homem está sendo nessa fase da animalidade, está se humanizando, ou seja, está começando a compreender que as suas ações, elas repercutem. E pensar nas consequências disso. Então, diz Emmanuel, se procuras, amigo, a luz espiritual, e se a animalidade já te cansou o coração, lembra de que em Espiritismo, a investigação conduz sempre ao infinito, ou seja, é lá o instrumento, é lá o repositório de ensinamentos extraordinários que nos conduz a essa altitude. Lá tem todos os instrumentais para nos renovar, vislumbrando todos os ensinos que estão postos lá, buscando nosso processo de crescimento. E mais ele, Emmanuel, tanto no que se refere ao campo infinitesimal, ou seja,
há informações na doutrina espírita, desde o campo infinitesimal, as coisas muito pequenas. A nanotecnologia tem informações, por exemplo, do corpo humano, a sua funcionalidade. A doutrina espírita está cheia de informações como isso. A obra de André Luiz está cheia de informações como isso. Como também a esfera dos astros distantes, ou seja, a visão cosmológica também está posta lá. É um repositório de informações extraordinários, com a capacidade de educar nossos espíritos de forma infinita, diz mais ele. E que só a transformação de ti, ou seja, de cada um de nós, a transformação para o bem, né? A luz da espiritualidade superior, te facultará o acesso às fontes da vida divina. Ou seja, a grande senha para o processo evolutivo, a grande chave para o processo de autoiluminação, de auto-renovação, estão apostas. Os ensinos estão lá postos. É preciso que a gente não só olhe a doutrina como aquele instrumento está lá de lado, aquela coisa bonita e bela. Não, nós temos que incorporar isso em nossas vidas, né? Como fez, na verdade, o grande Paulo no célebre encontro dele nas portas de Damasco com o Espírito de Jesus. Né? A partir daquele momento que ele tinha a impressão de que Jesus era um falso profeta e por isso pesquisava os seguidores de Jesus e que ele teve absoluta certeza que efetivamente Jesus era o Messias, ele não teve dúvida. Perguntou a Jesus: mestre, que queres que eu faça? Ou seja, ele incorporou-se, ele sentiu parte daquilo e abriu mão de ser o doutor da lei, um juiz importante no Sinédrio, e colocou a sua vida, deixou tudo de lado, o cargo, a família, os amigos, colocou a sua vida a serviço da Boa Nova de Jesus, colocando-se na tarefa mais difícil de todas, que é divulgar a Boa Nova aos gentios, ou seja, aqueles que eram politeístas, uma missão extremamente difícil. Então, é isso que Emmanuel nos convida. Olha, a doutrina espírita não é apenas um material, um mero de consulta, não. Ele é instrumento de revolução, de renovação, de transformação. Portanto, mergulhe nela, aprofunde-se e coloque sua vida baseada nesses parâmetros que o processo de renovação acontecerá. Muito bem. E agora, feita essa introdução, essa belíssima introdução do livro do Emmanuel, eu queria fazer aqui uma síntese muito rápida do livro. Porque é interessante quando a gente vai começar uma obra saber de que trata, qual é a história do livro. Então, eu queria fazer uma digressão aqui rápida do que é que esse livro trata, para que quando a gente comece a trabalhar os capítulos, a gente possa ver esse processo, entender toda a cronologia do que André Luiz quer nos mostrar. Primeiro, o nome do livro, Os Mensageiros. Olha, os Mensageiros não é um carteiro do mundo espiritual, é muito mais do que isso. Os Mensageiros que André Luiz quer nos mostrar, nos apresentar, são esses mensageiros de Deus, essas criaturas que têm missões absolutamente importantes no processo de ajuda dentro da ideia da grande família universal, onde Deus é o Pai de todos nós, né? E que rege o processo da fraternidade, né? Onde os espíritos mais evoluídos, que mais sabem, ajudam os que estão na retaguarda. É o processo da família, onde aqueles que mais têm ajudam os que estão na retaguarda. Então, os múltiplos mensageiros, quer sejam encarnados ou desencarnados, que são preparados, adredemente preparados para missões sublimes no campo da consolação, do amor, da fraternidade, do ensino. Esses mensageiros serão vistos mais ou menos o trabalho, como é que é desempenhado e como é que é o trabalho de preparação. Como é que, na verdade, essas pessoas são forjadas e são encaminhadas no campo de trabalho. É isso que o livro trata, é importante compreender isso. E esse livro é fruto de uma semana de trabalho de André Luiz, na companhia do benfeitor e instrutor Aniceto, e Vicente. Vicente, nós vamos ver que é um médico no mundo espiritual que André Luiz vai conhecer no decurso desta obra, né? E Aniceto é um instrutor. Então, essa obra, na verdade, vai mostrar todo esse trabalho interessante desses mensageiros. Como são preparados, como é que eles, na verdade, se desenvolvem e vão ao campo de trabalho, nas esferas tanto encarnados, como nas esferas desencarnados também. É essa a ideia. O livro retrata uma semana de experiência de André Luiz, que se transforma nesse livro. E o foco são os mensageiros, para a gente entender a importância desses trabalhadores de Deus, esses emissários. É Deus assistindo o homem pelo homem, né? Muito bem. Também nesse livro a gente vai ver, e quem leu o livro Nosso Lar, você vai ver o processo da nova fase do progresso de André Luiz. Lembremos que André Luiz foi aquele médico importante no Rio de Janeiro, que desencarna muito jovem, 50 e poucos anos, e passou 8 anos no umbral, porque era muito ligado à materialidade, não cuidavam tanto da sua saúde, etc, etc. Né? Mas depois de resgatado do umbral por interferência de sua mãe amada, e pelo ministro Clarence, que foi a pedido da mãezinha de André Luiz, ele é resgatado para o Nosso Lar, chegou numa condição espiritual muito difícil, é trabalhado, é renovado, é dado uma série de informações a ele a respeito da importância da vida espiritual que ele não conhecia, não é?
Mas, na verdade, nós sabemos que o trabalho, que a espiritualidade já sabe o potencial. É tanto que Lises, quem lembra lá do livro, numa conversa com ele ainda internado no hospital e Nosso Lar, já vislumbra que ele tem um papel importante no futuro em Nosso Lar. Ou seja, Lises já tinha compreensão e sabia de que ele precisaria ser preparado, porque missões vindouras importantes, como mensageiro, é tanto que nós estamos aqui lendo o livro dele, como mensageiro divino, com um propósito de trazer, de despertar o coração de cada um de nós, missões viria, né? Então, é interessante, essa nova fase, ele resgatado, passa por um trabalho, depois que ele é internado no nosso lar, que ele tem alta, começa uma nova fase dele, que é o trabalho de aprendizado. E ao chegar nas câmaras de retificação, que é no Ministério da Regeneração, é um ministério que tem as tarefas mais árduas, ligada às entidades sofredoras, né? Para lá são resgatadas criaturas que espíritos uma situação mais dramática, mais difícil espiritualmente falando, né? Então ele, ao trabalhar lá nas câmaras de retificação, vendo aqueles quadros tão dolorosos de espíritos que eram resgatados das regiões trevais, regiões de umbral, enquanto são lastimáveis, a situação tão dramática que essas criaturas, onde eles ficavam, as câmaras de retificação, ficam no subsolo do nosso lar, que são espíritos que sequer têm a capacidade de ver a luz, eles não suportam a luz. Imagine o quadro. Então, ele viu ali, na verdade, a colheita de espíritos que plantaram coisas terríveis no passado, estão ali colhendo, é a lei da ação e da reação. Então, foi um aprendizado para ele muito grande, né? Ele aprendeu muito com essas dores, ouvindo aquelas histórias dramáticas, né? Mas também, André Luiz, em seguida, quando ele, depois de 8 anos no umbral, resgatado, e 2 anos em Nosso Lar, se preparando, trabalhando, sendo preparado o seu espírito para tarefas vindouras, ele visitou a família, depois que preparado para tal, né? E o choque da visita de André Luiz à família foi muito grande, porque mesmo ter sido ele preparado em Nosso Lar, ele tinha aquela visão, né, que ele era o dono da casa material. Ele tinha uma casa, ele tinha uma mulher, minha mulher, como fosse uma de propriedade. Eu tenho meus filhos. Ele tinha essa ideia e passou 8 anos no umbral e 2 no Nosso Lar, acalentando voltar a tomar conta dessa família, desse ninho doméstico. Aquela visão, aquela ideia material, né? E foi um choque muito grande, porque quando ele chega em sua casa, ele vê que, na verdade, a ideia de materialidade e propriedade não existia mais, né? A casa que ele se dizia que era dono, não pertencia mais a ele. Tudo que ele gostava não estava mais lá, os móveis que ele tinha comprado, nem a fotografia dele da família estava mais lá, né? A esposa que ele achava que recebia de braços abertos não era mais esposa dele, ele estava casado com outro, nem lembrava dele, né? Os 3 filhos, 2 meninas e menina, só a menina mais velha pensava nele, os outros não pensavam. E, inclusive, a mãe proibia que se falasse o nome dele dentro de casa, porque o marido novo não gostava. Então, ele teve um choque muito forte, porque ele estava preso àquele ambiente da propriedade. A minha casa, os meus filhos, a minha mulher. E aí ele teve um choque de realidade que não existe. Os bens materiais que temos somos meros usufrutuários que Deus nos coloca a nosso dispor para darmos a utilidade adequada, né? E os filhos também não são propriedade, são irmãos no caminho, que tivemos experiências importantes, temos responsabilidades muito interessantes, mas tem seus caminhos. Cabe a gente orientar, mas fazendo parte de uma família universal. Tanto a esposa como os filhos não eram propriedade, não são filhos. São todos filhos de Deus, estão fazendo parte de uma família universal e que agora caberia não só na mente de André Luiz ter essa compreensão de que aqueles são apenas irmãos com os outros. Uma atenção especial por ser filho do mesmo pai. Mas aquela ideia de propriedade não existia mais. Foi um choque muito forte. Então, ele, na hora que ele conseguiu vencer essa questão toda, e conseguiu, inclusive, depois desse choque inicial, o esposo de Zélia, que era a esposa dele, o segundo esposo de Zélia, né? Ele estava muito doente, um problema sério. Depois desse choque inicial, que ele sentiu que a ressonância dos aprendizados que teve no Nosso Lar, compreendeu que, na verdade, todos faziam parte da família universal, a raiva que ele teve, em princípio, do segundo marido de Zélia, né? Ele doente, ele se sentiu na obrigação de assistir, de ajudar aquele irmão, que era um irmão, é um filho de Deus também. Na hora que, na verdade, ele trabalha esse processo com a ajuda de Narciso e cura o esposo de Zélia, e que ele consegue
tem essa compreensão de que não é dono, não é proprietário, e se liberta. Ele tem um salto evolutivo interessantíssimo, né? É interessante a gente compreender isso. Quem lembra que leu o livro Nosso Lar, Tobias é o chefe dessa câmara de edificação, onde ele trabalhou com muito carinho lá. E um dia ele visitando Tobias, a casa de Tobias, ele teve um choque, porque chegou lá, viu na casa de Tobias 2 senhoras, Hilda e Luciana. Disse, ué, mas quem são essas senhoras? Nossa, que é minha esposa. Essa primeira que Hilda foi minha primeira esposa na terra. Essa segunda foi a segunda esposa. Aí deu um nó na cabeça de André Luiz, né? Aquele camarada machão, cedendo de propriedade. Escuta, mas minha mulher na terra vai casar de novo, pode casar de novo? Tá, pô. E aí, Tubi foi explicar, e etc., que a ligação dele espiritual era com Hilda, a primeira esposa, e essa segunda que teve, todos os casamentos são importantes aos olhos de Deus, mas as ligações espirituais, que ele ficou muito preocupado em saber se Tobias vivia com as duas do nosso lado. Não é isso, não. Hilda é minha esposa de verdade. E nossa amiga Luciana desencarnou, mas está esperando o espírito amigo, o espírito que é a alma gêmea dela, podemos assim dizer, que eles vão encarnar junto e vão continuar a sua jornada. Ela é uma irmã muito querida, amada por todos nós. Mas ele tem um choque, na verdade, tem um choque que ele era muito apegado à ideia de propriedade. Minha mulher, ele tem essa história. Então, na hora que tem essa compreensão, houve uma mudança muito grande na vida de André Luiz. O olhar dele mudou muito, né? Muito bem. Então, nós também, nesse livro, vai ser abordado muito interessante, a complexidade e a multiplicidade das atividades de assistência dos mensageiros. Esses mensageiros de Deus, tanto encarnados como desencarnados, a multiplicidade de tarefas e a complexidade dessas tarefas. E como é feita a preparação desses mensageiros. Então, isso tudo será enfocado no livro para compreender como é que se dá essa assistência de Deus, assiste o homem pelo homem, né? E essa assistência não só se dá na Terra, os desencarnados aos encarnados, ou mesmo a preparação dos mensageiros que vêm encarnar entre nós, como médios, como palestrantes, como doutrinadores, ou em outras áreas, não é? Mas também os mensageiros que desenvolvem essa tarefa no mundo espiritual, ou mesmo os espíritos que vêm ocupar. Por exemplo, na hora que Francisco Cândido Xavier, como mensageiro, Chico é um mensageiro extraordinário, recebe a mensagem de André Luiz por via da sua mediunidade, os dois são mensageiros, tanto André Luiz, que é esse mensageiro do mundo espiritual, essa espécie de carteiro do mundo espiritual, e desses alertas, como Chico, né? Então, na Terra tem essa duplicidade, tanto tem os mensageiros de Deus encarnados, tem os encarnados, mas também tem os desencarnados que trabalham na região do umbral, na região das trevas, na região dos valos suicidas da vida, nas regiões purgatoriais e tal. E raros a gente vai ver como é complexo e difícil essas missões, que raros são os que cumprem as suas missões integralmente. Porque encarnar no planeta de expiações e provas é uma tarefa muito difícil, muito complexa, não é? E eu acho interessante até Dona Laura, numa certa vez, nosso lar, conversando com André Luiz, ela fala que um dos raros exemplos de criaturas que vieram à Terra e cumpriram sua missão integralmente foi Paulo de Tarso. Por tudo que a gente sabe da história do livro Paulo Estevam, que é uma obra extraordinária de ver a imensa, a gigantesca transformação que sofreu Paulo de Tarso e o espírito valoroso e um dos maiores divulgadores da Boa Nova de Jesus. Muito bem. Outra coisa também que é muito bem vista aqui no livro, lembra que estou fazendo aqui uma síntese rápida do livro, né? A difícil missão de se encarnar em um planeta de expiações e provas, né? Dona Laura, mãe de André Luiz, espírito valoroso, a mãe de Lísia, melhor dizendo, espírito valoroso com a folha larguíssima de serviço, tinha muito receio de encarnar na Terra, porque ela sabia que seria uma missão muito difícil. Tinha muito receio de dar logo a esse, porque ela sabia como era difícil a missão de encarnar no planeta de expiações e provas, onde o mal ainda prepondera, onde o perfil das criaturas que aqui estão são a questão para cumprir provas, portanto, precisa de aprendizado, né? Ou então, expiação, que cometeram graves erros no passado, crimes que estão aqui pagando estão aqui pagando essas dívidas do passado, né? Então, é muito difícil. A gente vai ver porque muitos desses mensageiros faliram aqui. Vai ser dito, o livro vai estudar isso. Quem lê o livro não se lembra, deve lembrar, de Alcione, esse espírito iluminado, um espírito com grau de pureza extraordinária, que habitava mundos siderais, né? Que quando o ex-companheiro dela, Pólux, reencarna, e ele, temeroso à missão, ela pede ao protetor dela dos mundos siderais onde ela vivia, né? Para encarnar, para ajudar ele. E aí mesmo ele vivendo em mundos de perfeições, etc., o protetor dela diz, olha, você vai, mas você não sabe se vai retornar para cá.
Olha que informação interessante, porque imagine, aí nos tem uma informação muito interessante do Espírito Le Cordaire, na revista Espírita, em Paris, de fevereiro de 1826, se não me engano, que diz o seguinte: olha, os únicos espíritos que encarnam, que não mais erram, que não estão sujeitos a erros, etc., são os espíritos crísticos. Cristos, porque na verdade são os espíritos que estão no último estágio evolutivo. Os demais, todos que reencarnam, são passíveis de falirem, de cometer erros. Né? Imagina aí como é complexo, como é difícil que a gente passa a ter a compreensão, como é difícil encarnar num planeta como o nosso. Né? Outra vez também no livro, a imensa preocupação de mostrar, de André Luiz de mostrar, como se dá a preparação exaustiva de missionários. Tem história lá de missionários que vieram em missões à Terra, que passaram 30, 40, 50 anos se preparando para cumprir a missão aqui na Terra, na tarefa mediúnica, na tarefa de doutrinação, e faliram. Vê como é difícil o processo, né? Raros que cumprem na sua inteireza. Alguns cumprem sua etapa, outros não conseguem avançar. Como é difícil esse trabalho, né? Mesmo com toda a assistência dos seus orientadores, né? Os seus orientadores, uns que têm mediunidade extraordinária, esses orientadores se materializavam, amigo, lembre-se das suas obrigações, mensagens, e mesmo assim faziam o vida de mercador e faliam. Sei como é difícil o trabalho de cumprir uma missão dessa magnitude num planeta como o nosso, né? E mais, nós vamos ver as dolorosas lamentações daqueles que tiveram oportunidades perdidas, que foi preparado 30, 40, 50 anos, que vieram em missões, tiveram toda a ajuda, assistência humana espiritual e faliram. Isso para nós é um grande alerta. O que é que nós estamos fazendo da atual encarnação? O que é que estamos fazendo das oportunidades que Deus, o Pai misericordioso e bom, nos deu? É muito interessante para a gente ter essas compreensões. Bom, dito isso, então, vamos começar, propriamente dito, o primeiro capítulo do livro Os Mensageiros. Uma compreensão da síntese que eu fiz aí do livro, rapidamente para compreender. No primeiro capítulo, ele vai falar da renovação, exatamente o que eu estava falando aqui há pouco tempo. André Luiz, com as experiências vivenciadas, desde que foi resgatado de nosso lar, ele teve um salto evolutivo muito interessante a partir de então, né? Ele passou por todas as experiências importantes nesse processo de transformação dele, né? Ele então diz o seguinte: desligando-me dos laços inferiores que me prendiam às atividades terrestres, elevado a entendimento, felicitou-me o espírito. O que é que ele quer dizer com isso? Ou seja, desde o momento que ele teve a compreensão de que efetivamente ele não era dono da casa que ele achava que era, não era dono da esposa que ele achava que era, que não era dono dos filhos que ele achava que era. Na hora que ele se libertou desse sentimento de posse, de propriedade, o mundo se abriu na mente dele. Ou seja, ele entendeu que o espectro da família universal era muito mais importante. Que a missão para a qual ele estava sendo preparado era algo muito maior do que apenas se vislumbrar, assistir a esposa e os 3 filhos da última encarnação. O universo que se abria às responsabilidades dele eram muito maiores. Então, ele disse, desligando dos laços inferiores que me prendiam à atividade terrestre, essa preocupação, os 8 anos de umbral e 2 anos em nosso lar, 10 anos a cabeça dele estava apenas centrado para essa família, sem entender, sem compreender ainda que a missão do espírito é muito maior. Que, fazendo parte da família universal, a carga e a visão do mundo teria que ser delargada, né? Então, dizer, semelhante libertação, contudo, não se fizer espontânea. Isso não foi uma coisa simples. O processo evolutivo é doloroso, não é uma coisa singela, né? Diz, ó, sabia no fundo quanto me custara abandonar a paisagem doméstica. Abandonar no aspecto de que ele se sentia proprietário. É muito doloroso. Você tinha a vida inteira centrada ali e achava que voltava e tomar conta da casa dele. Ah, vou para minha casa, voltar para minha casa, vou tomar conta de novo. Né? Então, isso é um processo doloroso. Ele acordou para uma realidade absolutamente nova. Né? Quanto me custar abandonar a paisagem doméstica, dizer, suportar a incompreensão da esposa e a divergência dos filhos amados. Qual é a suportar a incompreensão? Porque ele achava que a esposa, quando ele chegasse, sentia a presença dele, ia estar esperando ele, esperando, como se a vida fosse assim. Não é assim. Na vida da esposa, já continua nossa jornada. Né? Os filhos só um pensava. E os outros, inclusive, quando a filha mais velha falava do pai, as duas irmãs, mas que história de saudosismo é esse? História de vida após a morte não existe. Então, ele se sentiu
ele sentiu a incompreensão dessa forma da esposa, que ele achava que ele estava de braço esperando ele, e a divergência dos espíritos, porque ele entendeu, afinal de contas, que tanto os filhos como a esposa fazia parte dessa grande família universal. Então, essa evolução dele, com um processo doloroso, né? Um processo doloroso. Não tem como a gente passar por um processo sem dores, sem sofrimentos, né? Não tem como não, né? Não dá para fazer um omelete sem quebrar o ovo, diz o dito popular, e é verdade, né? Muito bem. Guardava agora a certeza de que amigos espirituais abnegados e poderosos me haviam auxiliado a alma pobre e imperfeita na grande transição. Ou seja, ele tinha uma compreensão de que sem a ajuda extraordinária, desde que, na verdade, foi socorrido, foi resgatado ao nosso lado, sem a ajuda maravilhosa do ministro Clarencio, a ajuda de Lísias, a ajuda de Tobias, a ajuda de Narcisa, a ajuda de Dona Laura, mãe de Lísias, e de tantos outros que prepararam, fortaleceram o seu espírito, ele não teria conseguido avançar à frente. Volto a dizer, a espiritualidade superior tem compreensão de todos os potenciais. Lembremos que quando Cristo, o Espírito de Cristo encontra Paulo nas portas de Damasco, Jesus sabia do extraordinário potencial que estava em Paulo. Ele sabia que ele era um espírito que, ao despertar cai na realidade, que efetivamente Jesus era o grande Messias que o mundo esperava. E na hora que ele tivesse essa compreensão, ele colocaria tudo de lado e colocaria a sua vida a serviço da causa do bem, da causa da boa nova de Jesus. Da mesma sorte que a espiritualidade superior sabia o potencial que André Luiz teria, vindouramente. Já sabia o grande potencial de trabalho que ele teria, no sentido de trazer esse grande mensageiro, de trazer luzes para cada um de nós no despertar do espírito. Ele seria esse mensageiro importante. Então, ele às vezes ele tinha certeza de que, sem a ajuda desses espíritos, ele não conseguiria ter avançado, claro, porque é dentro da ideia da fraternidade, em que os espíritos mais elevados, mais instruídos, ajudam quem está na retaguarda, não é? Essa é a ideia de família. E eu gosto muito, lá no livro Ação e Reação, dessa coleção de André Luiz, é muito interessante quando ele visita uma cidade na região das trevas, onde o sofrimento é dantesco, ele passa e tem um espírito de uma situação lastimável. E aí o benfeitor lá fala para ele, lá no livro, né? Diz, olha, meu amigo, nós temos a obrigação de assistir as criaturas, qualquer filho de Deus, em qualquer situação de sofrimento e dor profunda, por uma questão muito simples. Primeira questão da reciprocidade. Ou seja, se hoje eu sou alguém esclarecido, se hoje eu estou numa situação de ter uma compreensão, isso é agora. Eu já fui alguém como essa criatura. Se nós fomos criados simples e ignorantes, nós passamos por essas etapas. E nessa época que eu passei, eu sofri as mesmas dores que essa criatura está passando, alguém em nome de Deus, seu irmão mais velho, instruído de Deus, Deus assistindo, alguém em nome de Deus veio me dar a mão, me soerguer e assistir. Então nós temos um dever e a obrigação de assistir a todos os filhos de Deus, dentro dessa lei da reciprocidade. Ou seja, aquele que Deus já nos deu tanto, nós temos o dever de reciprocidade, de ajudar os irmãos numa situação de sofrimento, porque nós passamos por uma situação semelhante. A obrigação de, em nome do Pai, ajudar os membros da família universal. Olha que compreensão interessante, né? Muito bem. Antes a inquietude, antes que ele da renovação dele, desse processo de renovação que ele passou, antes a inquietude relativa à companheira torturava-me incessantemente o coração. Lembra quando eu falei daquele encontro dele na casa do nosso amigo Tobias, que ele foi lá e viu Tobias e as duas esposas, Ailda e a Luciana, que ele ficou angustiado com a possibilidade da esposa dele casar de novo, ele ficou em parafuso. Assim, a ideia de propriedade dele pode ser muito forte, né? Antes, a inquietude relativa à companheira torturava, ele passou 10 anos com essa tortura, angustiado, preocupado com como é que estava a esposa e tal, né? Mas agora, vendo a esposa dele profundamente identificada com o segundo marido, vendo que ela tinha casado e estava feliz, que ele estava dando assistência a ela, ou seja, ele transmudou, ele deu um salto de compreensão, ele deu um salto evolutivo, deu um salto evolutivo importante, e mudou completamente a mentalidade dele. Agora, não via recurso para essa situação da esposa, por exemplo, outro que procurar diferentes motivos e interesses. Ou seja, aquele apego que ele achava que tinha que se apegar à sua família, aquilo foi rompido. Aquela situação foi rompida. E ele agora tem uma visão ampliada. O olhar dele agora era muito maior. Essa compreensão é muito maior. Foi assim que, eminentemente surpreendido, ele mesmo se surpreendeu com esse processo evolutivo, né?
observei minha própria transformação. Ou seja, ele olhou esse processo de renovação dele, surpreendido com esse caminhar. Às vezes, esse caminhar se dá mais rápido mais rápido ou mais devagar, dependendo dos esforços que cada um de nós devemos fazer para nós trilhar nosso caminho de autoiluminação, né? Então, assim, eminentemente surpreendido, observei minha própria transformação no curso dos acontecimentos. Experimentava o júbilo, a felicidade, a alegria da descoberta de mim mesmo, ou seja, de mim mesmo numa visão maior, de uma visão ampliada desse processo. Né? Ele deu um salto evolutivo, um salto quântico no seu processo evolutivo, não tem nem dúvida. Ele deu um salto adiante. Abriu-se frestas novas, o processo de visão dele aumentou completamente. Ele conseguiu enxergar o mundo sob outro prisma, sob outro patamar, a partir desse momento de engrandecimento espiritual dele. Agora ele diz mais. Agora, entretanto, convencia-me de que a dor que ele passou, de ver a esposa com outro, de ver os filhos, não pensar nele, por exemplo, a dor agira em minha construção mental. Por isso que eu falei que, na verdade, a dor ensina a gemer, diz o livro popular, é fato. Às vezes a dor visita-nos para nos renovar, né? Às vezes, por exemplo, se a gente tem uma saúde extraordinária e abusa dessa saúde, a gente não dá valor à saúde que a gente tem, às vezes vem a doença para nos fazer ir para a cama, alguns dias refletir da importância da saúde. Aí, a partir dali, você passa a ter uma compreensão de que, efetivamente, tem que primar por ela. Ou alguém que você ama muito, um pai zeloso, que cuida, ou uma mãe que cuide, que vocês não dá muita bola, reclama porque o pai pega muito no pé, chega tarde, que bebe, assim, etc. Quando o pai ou a mãe morre, eu era feliz, não sabia. Tem um anjo tutelado do meu lado, eu não sabia. Foi a partir dessa dor que visitou o coração dele, a perda que ele, de repente, sentiu, né? E que ele mudou completamente. Então, a dor agira na minha construção mental. A maneira de um alvião pesado, cujos golpes eu não entendera de pronto. Alvião, para quem não sabe o que significa isso, se tiver alguém do interior, vai saber mais ou menos o que significa isso. O alvião é uma ferramenta que tem no interior chamada de chibanca. Embaixo tem tipo uma pazinha, embaixo em cima uma ponta. É um ferro que é utilizado para arrancar toco, enfim. É uma ferramenta pesada, né? Então é mais ou menos isso. Então diz que a mãe dele é um alvião. O alvião quebrar a concha de antigas viciações e sentimentos. Libertário. É mais ou menos o seguinte, ele se sente como um caramujo preso nas coisas que ele achava que era o proprietário, preso nessas viciações, nesses sentimentos de posse, né, de propriedade. É como se esse alvião, essa ferramenta, batesse e quebrasse essa carapaça, essa concha, ele se libertou, descendo desse feito. Ou seja, ele rompeu esses vícios, esses sentimentos de apego muito grande, não? Então, ele vence o sentimento de propriedade, ele consegue entender que a vida é muito mais plural do que isso, a vida espiritual é muito maior que isso. Nosso destino de ser eterno e filho de Deus é muito maior que isso, né? Continua ele falando de sua renovação, né? Então ele diz, olha, pela primeira vez, cataloguei adversário na categoria de benfeitores. É interessante essa consideração de André Luiz, porque até então a gente nunca tem a compreensão do que é viver num planeta de expiações e provas, né? Ora, se estamos aqui, certamente não somos anjos. Alguém tem dúvida disso? Não sei os grandes emissários que, em nome de Deus, vêm trazer luzes e compreensões novas. A maioria de nós, o perfil de quem vive aqui, volta a dizer, é quem precisa passar por provas e expiações. Se eu preciso passar por provas, é porque eu tenho muito que aprender, não é não? Então, as criaturas difíceis que são colocadas em nosso caminho são pessoas que são colocadas, são professores, na verdade. Se é aquele irmão, ou filho difícil, ou esposa difícil, ou marido difícil, ou vizinho difícil, ou colega de trabalho difícil, para a gente aprender a trabalhar a paciência, a tolerância, aprender a trabalhar a caridade. São sentimentos que a gente precisa trabalhar dentro de nós, que a gente não tem ainda, e só vai adquirir no processo de forja, né? É como o ferro que você utiliza no fogo, numa temperatura altíssima, você ir forjando devagarinho. O espírito é assim também. É na forja da luta reencarnatória, do sacrifício, das provações. Então, pela primeira vez, ele atingiu um patamar de compreensão que ele começa a entender que os adversários não eram adversários, na verdade, eram benfeitores. São criaturas que vieram ajudar ele a ter uma compreensão nova, como a esposa Zélia, na hora que casa com um novo marido. Ele passou a ter a compreensão que ele não era o dono dela, não. Ele passou a entender que, na verdade, ela é uma irmã muito querida, que tem uma informação, uma missão importante ao lado dele, mas que passou aquela fase de seguir o seu caminho. Aí comecei a frequentar de novo o ninho da família terrestre, não mais como senhor do círculo doméstico, não como dono da casa, né?
mas como operário que ama o trabalho da oficina que a vida me designou. Ou seja, ele passou a ter a compreensão que Dona Zélia e os 3 filhos e o esposo que lá estão são irmãos muito queridos. Que nessa grande oficina de trabalho, que é o universo de Deus, é ali um campo. Claro que ele tem os afetos dele, claro, ele vai trabalhar, mas aqueles irmãos amados não são propriedade. Ele vai lá passar, vai visitar aquele ninho, fazer o melhor por eles, um desejo de assistir aqueles entes queridos. Mas não mais com propriedade, ele diz isso, muita tranquilidade, né? Muito bem. Não mais procurei a esposa do mundo, a esposa, a minha esposa, a companheira que não pudera compreender-me, e sim a irmã, a quem eu deveria auxiliar. A irmã, dentro dessa ideia dessa família universal. Sou um filho de Deus, e como pai querido que Deus o é, e a grande prole, nós temos o dever de assistência àqueles que encontramos pelo caminho. Então, é muito interessante para a gente compreender quando a gente encontra alguém por aí afora, bêbado, caído, numa situação dramática, qual é o olhar que devemos ter para essas criaturas? O olhar de irmão. Ajudar da melhor maneira possível, auxiliando, ajudando, aconselhando, se puder, fazendo algo material ou não, ou dando uma palavra amiga, um abraço fraterno, é uma forma de auxiliar, porque são irmãos, dentro dessa ideia maior, dessa ideia macro, que nós, no estágio que estamos, temos dificuldade de entender, mesmo o universo da família consanguínea. Essa família espiritual nós estamos distantes de compreender. Mas André Luiz traz essas luzes para a gente compreender que nós somos muito mais que isto. A consanguinidade, os irmãos que estão aqui postos, não é isso. A família de Deus, nós estamos destinados a algo muito mais superior que isso, né? Muito bem. Aí eles, olha, então, companheiro que não puder compreender, e sim irmã, que deve auxiliar quando estiver em minhas forças, dentro do possível. Abstive-me de encarar o segundo marido como intruso, o mesmo sentimento que ele teve inicial, né? Mas ele, com base nos valores que ele tinha albergado no nosso lar, ele passou a ter essa compreensão. Mas vê apenas como irmão, que necessitava o concurso de minha experiência. Dentro dessa ideia também já foi universal. Não voltei a considerar os filhos propriedade minha, e sim companheiros muito caros. Claro que muito caros. E afinidades, que viveu experiências muito importantes que estavam aqui. Mas não era propriedade. Aos quais me competia estender os benefícios do conhecimento novo. Que benefícios são esses? Ou seja, as ideias, as compreensões novas que ele alcançou na espiritualidade, né? As compreensões que ele atingiu lá nessa convivência nova. De valores novos que caberia ele passar para os filhos com amor, com muito carinho, amparando-os espiritualmente à medida de minhas possibilidades. Compelido a destruir meus castelos de exclusivismo injusto, ou seja, o sentimento de propriedade, eu, dono, exclusivismo, eu sou o dono, quebrar, desmantelar isso, né? Senti que outro amor se instalar em minha alma. Não aquele amor exclusivista, mas o amor absolutamente incondicional de irmão. Se ele antes tinha um sentimento de posse, aquele amor de propriedade, ele libertou, e esse novo amor que se instalara na alma dele era um amor incondicional, do amar sem pedir nada em troca, porque todos somos filhos do mesmo pai, e todos merecem a mesma estima e o amor por fazerem parte do mesmo tronco ancestral. Olha que compreensão que ele atingiu a partir desse patamar novo, né? Órfão de afetos terrenos, órfãos porque ele se sentia dono, de repente ficou um vácuo. Mesmo tendo essa compreensão, o vácuo ficou lá, precisa ser preenchido. Órfão de afetos terrenos e conformado com os desígnios superiores, essa nova compreensão que teve, né? Que me haviam traçado diverso rumo ao destino, ou seja, ele teria que redimensionar a sua vida para outro patamar de compreensão e de trabalho, né? Comecei a ouvir o apelo profundo e divino da consciência universal, ou seja, estou sendo agora convocado pela espiritualidade maior a ter uma visão melhor, maior de mundo e de largar o meu campo de atuação. Essa que é a verdade. E não só me circunscrever a esposa e os filhos, não. Estou sendo convocado a um trabalho maior, ou seja, a redimensionar os sentimentos para a família universal. Então, essas observações estão de parede, são observações minhas. Vocês vão olhar no decurso, são minhas, não são do livro, só a minha compreensão. Assim, passei a redimensionar o meu sentimento para a família universal, que antes era restrita só a família material. Tá ok? Vamos lá. Muito bem. Continuo no capítulo de renovação. Somente agora, ou seja, desse processo inicial de compreensão, percebia quão distanciado eu vivera das leis sublimes de Deus, da universalidade, né, que regem a evolução das criaturas. Existe uma lei maior. Essa lei maior só é perceptível para nós na hora que a gente vai descoordenando, que a gente vai se desligando da materialidade, do apego, né? Enquanto ele estava apegado ali,
ele era ligado 24 horas, 10 anos de sua vida, só direcionando suas atenções para a família. Como é que está minha mulher? Como é que estão meus filhos? Como é que está minha casa? Né? Na hora que ele se liberta disso, abre-se frestas novas, abre-se janelas perceptivas, o olhar maior amplia-se, né? Diz ele, né? Muito bem. Os elementos mais simples adquiriam, a meus olhos, depois dessa libertação, né? Extraordinária significação. A colônia espiritual, ou seja, o nosso lar, que me abrigara generosamente, revelava novas expressões, indefinível beleza. Ou seja, ele passou 2 anos no nosso lar, 8 anos no umbral e 2 anos lá, antes de visitar a família, mas não conseguia enxergar a maravilha de lugar que era nosso lar, a colônia. Por quê? A visão dele era só aquela da família, restrita. A preocupação dele só centrava-se ali. Ele não se desligar, ele não aumentou a percepção, a visão. Às vezes você convive muito tempo no local que tem coisas tão bonitas, mas sua percepção não consegue ainda se ater para aquilo. Só a partir de uma dilatação de visão, de compreensão, de sentimento, de sensibilidade, você passa a perceber aquele universo que não via antes, né? É isso que ele começa a compreender. E começa a dilatar a sua percepção, a sua compreensão, né? Então, diz ele, a colônia tal, aí diz, olha, o rumor das asas de um pássaro, o sussurro do vento e a luz do sol pareciam dirigir-se à minha alma, enchendo o pensamento de prodigiosa harmonia. Olha que interessante. Na hora que ele se libertou desse apego, a visão dele se ampliou. E ele passou a compreender a beleza daquele ambiente, passou a sentir essa beleza. Né? É mais ou menos assim. Imagine as pessoas, e nós vemos muito isso, algumas pessoas que nunca viram o mar, por exemplo. De repente, chega um mar, mas não acha nada muito interessante, acha muito barulhenta as ondas do mar, acha muito, até inconveniente, né? O sol muito quente. E outras pessoas que nunca viram o mar, e que quando vê aquela coisa maravilhosa, ficam encantados. Ficam de olhos fechados, sentindo o barulho do mar, que é como música para a nossa alma. É como o cântico da natureza, o cântico de Deus para a nossa alma. O barulho do mar fala a nossa alma. São espíritos num estágio diferente. Né? O sol, como sendo essa energia extraordinária que retempera o nosso espírito, que traz uma energia diferente. Né? O vento acariciar nosso rosto, sentir o bem-estar e respirar aquela onda, aquela coisa magnífica, aquele ambiente de paz, de harmonia. Né? Olha as cores do mar e fica deslumbrado, aquele azul turquesa, aquele verde esmeralda, e fica extasiado horas ali, sem querer sair de lá. Algumas pessoas que tiveram contato com o sublime Rabi Galileu, com Jesus, ficaram encantados com o seu magnetismo extraordinário. Encantados. Alguns choravam na presença de Jesus, seu magnetismo. Mas outros, não. Outros nem se sentiam sensibilizados, nem porque ele falava. Que Jesus é uma coisa muito bonita. É preciso ter olhos para ver e ouvido para ouvir. Ou seja, o espírito está no estágio de plantar boa semente. Se não está, não adianta. Então, ele agora se tem libertado. O patamar de visão dele se ampliou. A visão dele se ampliou. E ele agora compreendeu, ele sentia as belezas da natureza naquele recanto de paz, de amor. Adorava ver aqueles jardins cheios de flores, aqueles pássaros rumando como sendo uma nação, um bailado, um balé na natureza, os pássaros voando. Isso aí, houve uma sensibilização extraordinária no espírito de André Luiz, essa mudança, essa renovação dele. Né? Muito bem. Então, ele continua a relatar essa renovação dele. A vida espiritual, inexprimível e bela, que ele agora passou a ter uma visão muito mais ampliada, inexprimível e bela, abriram-se os pórticos resplandecentes, ou seja, as freixas, como eu falava anterior, as janelas perceptivas. Antes você está ali, as coisas estão ali, mas você não conseguia enxergar. Mas agora caiu diante de nossos olhos alguma espécie de tapumes que estava ali que você não conseguia enxergar. Algumas cortinas. E agora você amplia a sua visão. A vida espiritual, inexprimível e bela, ele agora passou a ter um olhar diferente. Né? É tão interessante essa compreensão, a gente vai ver nesse mesmo livro, mais na frente, que Aniceto, na vinda para trabalhar na Terra, com André Luiz, ele vai dizer, por exemplo, que naquele lugar que tanta dor e sofrimento, tem muito mais coisas que nem Aniceto consegue ver. Depende do estágio do espírito, você consegue ver coisas e menos coisas, que não são perceptíveis. Então, o que, na verdade, André Luiz está me dizendo é que, com esse olhar, foi ampliado na visão dele,
a vida e o ambiente é muito mais bonito, porque uma janela de visão passou a se abrir na vida dele. E quando ele dizendo, até então, viver em nosso lar como hóspede enfermo, ou seja, doente. Por isso, que a doença era um fator dificultador, doença da alma, né? E algumas visões estavam entorpecidas, ele não conseguia enxergar tudo. Então, como hóspede enfermo de um palácio brilhante, tão extremamente preocupado comigo mesmo, ou seja, a visão só na família, que me tornara incapaz de anotar deslumbramentos e maravilhas. E a partir do momento que ele libertou daquela questão do apego, a visão se ampliou. E ele ficou encantado. Se ele só viu o hospital, que ele estava internado, agora ele via o belíssimo palácio brilhante que era, que não chegava antes. Muito bem. A conversação espiritualizante tornara-se indispensável. Aí merece uma observação. Lembremos lá que nosso lar, no capítulo 18, André Luiz nos fala de que o amor é o alimento das almas. O que significa isso? Significa, segundo ele, que, por exemplo, o corpo físico precisa do alimento material, claro, para nutrir o corpo físico. Porque o que é o corpo físico? O corpo físico nada mais é do que a vestimenta de carne, absolutamente fundamental para que o espírito humano cumpra a sua missão nessa matrícula da vida. Se não primarmos com zelo pelo corpo de carne, esse invólucro de carne, vai morrendo do tempo. Como André Luiz, que teve um suicídio involuntário. Compreensão que só tive olhando as aulas de André Luiz. Né? Mas nos diz André Luiz que, na verdade, o espírito só se alimenta de amor. Olha que maravilha. Ele diz assim, então, olha, o corpo se alimenta da matéria, o corpo físico se alimenta da matéria, mas o espírito se alimenta de amor. Diz mais ele, olha, quando Jesus lhe dizia, amai-vos uns aos outros, Jesus quer dizer, na verdade, alimentai-vos uns aos outros. Na hora que a gente ama, na hora que a gente manda sentimentos de fraternidade, caridade, amor, benevolência, indulgência, perdão, fraternidade, nós estamos alimentando aquela criatura. Olha que coisa bela. Jesus dizia, nem só de pão vive o homem, porque o pão alimenta o corpo, mas nós somos do pão espiritual. Se não chegaremos como Maria Luiz chegou no nosso lar, quando desencarnou, melhor dizendo, no mundo espiritual. Como ele, na verdade, só se preocupou em alimentar o corpo físico, não alimentou o corpo espiritual, chegou na qualidade de aleijado. Ou seja, estava lá, com um espírito desnutrido, porque não alimentou seu espírito de amor, de fraternidade, de benevolência, de caridade, etc, etc. Chegou a uma situação indigente no mundo espiritual, ele diz isso no final do capítulo 1 do nosso lar, que a gente deu uma lida semana passada, e convido vocês a ler de novo, com muita humildade ele. Então, ele diz que a conversa é espiritual, a conversa é edificante. Na hora que você está com os amigos, a conversa que fala de amor, de fraternidade e caridade, essa conversa alimenta o nosso espírito. É para nós um fator extremamente de fortalecer o nosso espírito. Alimentar para quê? Para as jornadas vindouras que precisarão estar fortalecidos, esclarecidos, etc. Quando ele dizendo, aprazia-me antigamente, ou seja, antes da renovação, torturar a própria alma com as reminiscências da terra. Ela adorava falar de suas dores, seus sofrimentos que tinha passado, tarará, adorava falar, voltar, essas dores, etc, etc. Estimava a narrativa dramática de certos companheiros de luta, adorava ouvir as histórias lamentosas dos outros. Quando os outros terminavam de contar a história, contava dele, lembrando o meu caso pessoal, que sofreu muito, tarará, e embriagando-me nas perspectivas de me enganar, de me agarrar novamente à parentela do mundo, valendo-me dos laços inferiores. Ou seja, ele, na verdade, adorava contar a sua história de dor e sofrimento. Quando, na verdade, em nosso lar, no hospital, o Luiz Clarence deu uma puxada de orelha bem grande nele, dizer que, na verdade, as lamentações não resolvem nada. Se ele estava ali e se desejava se renovar, procurasse lutar para se renovar. Voltar a falar sobre suas dores do passado só nos remete àquele ambiente de dor. É como você tem uma ferida que está quase cicatrizando, você vai mete a unha, volta a dor, você volta a sentir. Não adianta nada, você tem que pensar em se renovar, se transformar. Então, o cara diz, olha, amigo, você está aqui, não temos tempo aqui para ficar ouvindo sofrimentos, não, mas se você quiser se renovar, estamos aqui para dar força a você, para seguir em frente, para correr em frente. Então, ele disse que antigamente adorava, ouvia a dor dos outros. A história da síndrome do coitadinho. Ah, eu sou tão sofredor, sou tão coitado. A gente ouve tanto isso nas pessoas, né? Sabe como isso reforça a dor que a gente tem no nosso coração. Mas agora, ele diz, renovado, perderam totalmente a paixão pelos assuntos de ordem menos digna. Não. Para quê? Isso só vai remeter a dor do passado. Estou preocupado em seguir em frente. Agora, não mais desejava informar-me da procedência dos infelizes. Quando chegava alguém, quando ele encontrava um infeliz, queria mais saber a história daquela criatura. Não queria mais saber por que ele está colhendo, o que ele fez lá no passado, que está colhendo aquela dor, não. Não indagava as suas aventuras na zona mais baixa, não. Buscava irmãos necessitados.
desejava saber em que eles podiam ser úteis. Ou seja, ele buscava as criaturas, os filhos de Deus, como ele, mais necessitados, com o propósito de contribuir, de ajudar, de minimizar, de cessar aquela dor. Essa é a caridade, na essência. Quando você encontra alguém numa situação de dificuldade, você busca minimizar, atenuar ou cessar aquela dor. Isso é a caridade. Ele sublimou o sentimento, deixou aquela curiosidade que não ajuda em nada. E, às vezes, quando você escuta alguém nas lamentações, às vezes só reforça a dor daquele também, não ajuda. Você tem que plantar o sentimento do bem naquela criatura. Resignação, coragem, esperança. Esperança, porque quem está sofrendo é plantar esperança, né? Tentar balsamizar a dor e plantar esperança de melhor, né? Então, nós não precisamos de estar desencarnados para fazermos melhores opções dos assuntos, né? Aqui mesmo, mas podemos todos nós exercitar isso, para dar o nosso passo adiante, né? Muito bem. Concluindo esse capítulo primeiro, que o horário já está avançado, o instante passa, né? Narcisa, vendo que, não obstante André Luiz ter se libertado daquele apego à família, mas ainda continuava um tanto quanto triste por essa perda da família, entre aspas, diz ela, encha sua taça das águas eternas daquele que é o Senhor divino. Ou seja, meu amigo, deixe de só pensar naquela questão e pense ampliadamente. Coloque seu coração agora com amor ampliado de Deus e vai trabalhar em conformidade com o seu ensinamento, o ensinamento de Jesus. Vai trabalhar no campo do bem, preencha esse vácuo com sentimentos divinos de assistência do bem, né? Enquanto o espírito do homem, diz ela, se engolfa apenas em cálculos e raciocínios, o Evangelho de Jesus não lhe parece mais que repositório de ensinamentos comuns. Enquanto a gente só vê aquele ensinamento que está ali, mas você não se sente parte, não coloca ele em seu coração e vivencia, diz ela mais, mas quando se lhe despertam os sentimentos superiores de amor, de bondade, de vontade de servir, verifique-se que as lições do Mestre Jesus, a boa nova de Jesus, tem vida própria e revelam expressões desconhecidas à sua inteligência, a nossa, à medida que se esforça na edificação de si mesmo como instrumento do Pai. Se na hora que a gente abraça esses sentimentos, que se coloca a serviço do bem, como instrumento do Pai, para trabalhar, o sentimento de pertencimento é muito grande. Você tem um sentimento que você faz parte daquilo. É você estar fazendo bem e a alegria de estar contribuindo para cessar, para minimizar a dor daquele que está ao seu lado. Por fome, por doença, por essa natureza. O sentimento de servir é muito maior do que ser servido. É isso que ela está nos dizendo. Quando crescermos para o Senhor, ou seja, quando vivenciarmos esse ensinamento, diz ela, vamos fazer o bem. Quando crescemos para o Senhor, quando colocamos nossa vida a serviço do bem, né, a coisa muda. Seus ensinos de Jesus crescem igualmente aos nossos olhos. Você começa a se sentir partícipe desse mundo diferente. Você passa a sentir alguém que alivia, que cessa, que ajuda, que contribui para melhorar a vida do próximo, né? Socorrer o irmão, que é essa filosofia de Deus, que Deus ajuda a todos os seus filhos de forma igual. Muito bem, diz ela. Vamos fazer o bem, meu caro. Coloca sua vida, seu coração diz do bem. Aproveite os novos cursos de serviço instalados no Ministério da Comunicação. Por que não tenta? A fala de Narcisa deixou-me dominado de uma esperança diferente de quantas abrigaram até então. Ou seja, ele que tinha dado esse salto quântico, mas aquele sentimento de perder aquele ninho doméstico estava impreenchível ainda. E então Narcisa leva a André Luiz a essa reflexão, né? De que, na verdade, colocasse a sua vida a serviço da causa do Cristo, né? E disse, olha, no Ministério da Comunicação, você está aqui há um bom tempo trabalhando, tem uma experiência muito importante aqui das comunicações, mas está na hora de você colocar a sua vida a serviço dos que estão lá fora, num trabalho de renovação, de ampliação dessas compreensões. E ele, quando ela falou isso, ela que era mesmo que uma mãe para ele, era uma pessoa muito amada por ele, uma pessoa muito experiente, aquilo ecoou em seu coração, né? No capítulo 2, ele é apresentado ao benfeitor Aniceto, que será o instrutor dele nessa missão dele à Terra, né? Ele será apresentado a Aniceto, que é essa criatura em que ele vai beber nessa fonte de Aniceto, esse grande benfeitor que vai seguir na companhia de Aniceto para um trabalho novo, absolutamente novo. E aqui tem outros ensinamentos muito interessantes. Nos diz mais. Tobias, que é o chefe das câmaras de edificação, que Narcisa e ele trabalhavam, né? Ficou satisfeito, ficou sabendo, né? Ficou satisfeito em saber e ver os novos propósitos. Porque como Narcisa falou com André Luiz,
da possibilidade dele se matricular nos cursos da comunicação para servir o próximo, dentro dessa ideia de colocar a sua vida em serviço do bem, né? Tobias, quando soube que Tobias gostava imensamente dele, porque ele era um trabalhador assíduo, um trabalhador profundamente dedicado, né? E tinha uma profunda afeição, tanto ele como Narcisa, né? Ficou feliz de saber que ele tinha esse propósito. Aí disse André Luiz, fique tranquilo, meu amigo, você possui a quantidade necessária de horas de trabalho para justificar o pedido. Ou seja, você tem os bônus horas, você tem as qualificações, já trabalhou seu espírito para. Depois de 2 anos nas câmaras de edificação trabalhando, e 1 ano e meio no hospital, depois, trabalhando aqui, com toda a experiência, com todo o bem que você fez, ali você tem o bônus horas, você tem toda a vivência, o seu espírito está preparado para. Diz ele mais, temos, por nossa vez, um grande número de colegas na comunicação. Fique tranquilo, eu posso apresentar você aos colegas que trabalham no Ministério da Comunicação para alocar você lá. Isso não é favor, entre aspas, porque ele tem mérito. Na verdade, Tobias sabia do potencial e sabia que ele podia ser um agente, um mensageiro importantíssimo de trabalho lá no campo de comunicação pelo preparo que ele tinha, pelo bem que ele já tinha feito e pelo preparo intelectual e colocado o coração ao serviço do bem. E mais ele, não será difícil localizá-lo com instrutores amigos. Ou seja, Tobias se coloca à disposição para apresentar ele aos instrutores da comunicação para alocá-lo. Se colocou à disposição, né? Conhece o nosso estimado Aniceto? Aí responde a Luiz. É antigo, diz Tobias, é antigo companheiro de serviço e esteve conosco na regeneração. Ou seja, esse grande instrutor que está hoje no Ministério da Comunicação já trabalhou no Ministério da Regeneração, que é o ministério mais próximo à crosta, né, que é um trabalho mais pesado. Ele já passou por lá, fez um trabalho muito bom e trabalhou junto com Tobias, diz ele, há algum tempo. Em seguida, Aniceto, né, devotou-se às tarefas sacrificiais do Ministério do Auxílio, que é outro ministério também meio ligado à parte da terra. Fez um belo trabalho lá. E hoje, diz Tobias, é instrutor competente no Ministério da Comunicação, onde vem prestando concurso respeitável, né? O prestimoso companheiro deixou-me num mar de contentamento indefinível. Ou seja, ele que, a partir da orientação que foi dada amorosamente por Narcisa, ficou com o coração cheio de esperança, com essa palavra de Tobias, dizendo que ficasse tranquilo, que tinha grandes amizades lá no Ministério das Comunicações e levaria ele a apresentá-lo, ele ficou radiante. Ele ficou com o coração cheio de esperança, que, afinal de contas, ele via a possibilidade de preencher aquele vazio que ficou com a perda, entre aspas, da família material, né? Muito bem. Comecei a compreender o valor do trabalho, porque entendo que o trabalho é algo que, muito além da experiência vivenciada, do trabalho, do bem que a gente faz, e todo aquele que a gente beneficia fica grato pelo trabalho que a gente faz, mas não só aquele. Os que amam aquele que a gente beneficia também. Então, cria uma teia de amor muito grande na hora que a gente faz o bem, né? Então, todos aqueles que a gente beneficia, e no caso, ele trabalhou muito bem nas câmaras de edificação, ajudou com tanto amor, com tanto carinho, tantas pessoas, né? E mais ele viu o valor do trabalho, porque ele cresceu muito nesse trabalho, né? Além de ter o bônus hora, tem o crescimento do conhecimento, trabalhou seu coração, né? E mais ele, a amizade de Narcisa e Tobias, lá nas câmaras de edificação, era tesouro inapreciável, de inapreciável grandeza, que o espírito de serviço me havia descortinado o coração. Que espírito de serviço? O compromisso, o amor com que ele fazia o trabalho. Quantas vezes ele dobrou esse trabalho lá, noite e dia, um compromisso, com desejo de fazer o bem lá, um compromisso que tinha com o trabalho. E essa dedicação, esse amor imenso que ele dedicava ao trabalho, conquistou a imensa simpatia, o respeito imenso de Narcisa e Tobias, que tinham por ele um amor muito verdadeiro, muito fraternal, um companheiro muito grande. Ele agora entende tanto o valor do trabalho, porque ele está colhendo agora pelo gesto de apreço de Narcisa e de Tobias, está dizendo, e amizade desses duas criaturas, né? Novo setor de luta desdobrar-se a minha alma, ou seja, nova oportunidade, novas visões, nova possibilidade de trabalho. Ele ficou todo esperançoso, né? Coração cheio de alegria, porque um horizonte novo se abria, segundo ele. Não deveria perder aquela oportunidade. E nosso lar, diz ele, estava cheio de entidades ansiosa, desejosa, por aquisições dessa natureza. E ele estava próximo a conseguir, uns estavam tentando, né? Não seria justo entregar-me de boa vontade ao novo aprendizado e se perguntando a si próprio, né? Ao próprio espírito dele, né? Aquele desejo ardente de colaborar em benefício dos outros, que Narcisa me acendera no íntimo, parecia encher agora a taça vazia do meu coração. Ou seja, aquele vazio que ficou com a perda, entre aspas, da família material, agora ele via a possibilidade de preencher essa taça vazia com sentimentos maravilhosos. Muito bem. No dia seguinte, à noite, né?
fui procurado por Tobias, o amigo querido, dirigente das câmaras de edificação, sempre generoso, trazendo na confortadora aquiescência do ministro Genésio. Tobias, muito além de advogar a casa dele, foi lá no ministro Genésio, que era o ministro do Ministério da Regeneração, que as câmaras que ele era o chefe das câmaras de edificações, ligado ao ministério dele, né? O ministro Genésio foi pedir a autorização do ministro Genésio, que deu prontamente, né, a Tobias, né? Então, ele já veio com a aquiescência, com a carta de apresentação dele lá para Aniceto, né? Com os sorrisos afetuosos de Tobias, né, convidou-me a acompanhá-lo, conduzir-me à presença de Aniceto, para conversarmos relativamente ao assunto. Aniceto, ao contrário de Tobias, não se consociara em nosso lado. A esposa não estava com ele no nosso lado, não vivia com a esposa no nosso lado. Vivia ao lado de 5 amigos que lhe foram discípulos na terra, em edifício confortável, encravado entre árvores frondosas e tranquilas, que pareciam postas ali para proteger extenso e maravilhoso roseral. É esse ambiente que a gente está vendo. A ilustração. Recebeu-nos com extrema gentileza, o que me causou excelente impressão. Ou seja, na chegada dele, Aniceto recebeu ele com muito carinho, com muito amor, e já ficou muito encantado com o gesto de fraternidade, e não podia ser diferente, né? Alguém do nível dele. Tobias falou longamente, apresentando André Luiz a Aniceto, né? Comentando minha posição de ex-médico do plano terráqueo, agora em reajustamento de valores no plano espiritual. Aniceto, estamos aqui, Aniceto disse a ele, para André Luiz, muito enfático e objetivo. Estamos aqui na instituição do homem novo, ou seja, aqui não tem ninguém, quem vem aqui, que se matricula no curso de natureza, só que está disposto a mudar, a se renovar. Se você não tem esse perfil, meu amigo, nem venha. De pronto, já foi dizendo, aqui recebemos pessoas que desejam renovar, se colocar a sua vida a serviço do bem. Nosso serviço é variado e rigoroso, ou seja, não tem dureza, facilidade aqui, é um trabalho, muita disciplina, com muito trabalho, muito trabalho. O departamento, isso era Aniceto apresentando a ele como é que funciona o trabalho. O departamento de trabalho aceita somente os cooperadores interessados na descoberta da felicidade de servir. O objetivo aqui é contribuir para o bem-estar do próximo, praticar a caridade, o bem, o amor, a fraternidade, etc, etc, né? Quem não tem esse qualificativo, está mostrando aqui, que só se matricula aqui nesse qualificativo. Aniceto bem objetivo. Comprometemos-nos mutuamente a calar a toda espécie de reclamação. Quem vem para aqui só para reclamar também não tem espaço aqui para essas pessoas. Diz mais, ninguém exige a expressão nominal das obras úteis realizadas. Ou seja, ninguém aqui, essa tarefa é minha. Não, a tarefa é do Pai. Nós estamos aqui como tarefeiros de Deus, tarefeiros do Cristo, mas a tarefa é do Pai. Nós estamos aqui, somos trabalhadores da vinha do Pai, da tarefa do Pai, né? E todos respondem por qualquer erro cometido, claro, responsabilidade, né? E aí eu vou ter essa observação aqui de lá, que podemos refletir que o objetivo de trabalho no centro ou em qualquer lugar, a gente pode ter concomitante com essa ideia do homem novo. A gente não pode colocar, ainda aqui na Terra, a nossa vida a serviço do bem? Claro que pode e deve. É esse o objetivo de André Luiz ao trazer essas informações, para despertar em nós esse sentimento, né? Muito bem. Aí, quando o Aniceto dizendo, achamos-nos aqui em um curso de extinção das velhas vaidades pessoais. Se está ali buscando um homem novo, não pode continuar com os velhos vícios do passado, né? Trazido do mundo carnal. Dentro do mecanismo hierárquico de nossas obrigações, interessamos-nos tão somente pelo bem divino. Consideramos que toda possibilidade construtiva vem do Pai, ou seja, toda obra é do Pai. Nós somos apenas serventuários dessa grande tarefa do Pai, né? E esta convicção, diz Aniceto, nos auxilia a esquecer as exigências descabidas de nossa personalidade inferior. Ou seja, ninguém está aqui para se achar que é o dono da tarefa, que é mais importante. Não, todos eles são servidores. Dentro daquela célebre expressão de Jesus lá na ceia, na Santa Ceia, despedido dos seus apóstolos, né? Quando ele lavou os pés dos apóstolos, Jesus disse que iria ser crucificado, vislumbrou isso. Começou uma discussão para saber quem era mais importante, quem substituir, e lavou os pés dos apóstolos para dizer que quem for, aquele que mostrar mais humilde aos olhos de Deus é muito maior, né? Mostrando a importância da humildade e do desejo de servir. Muito bem. Continua. Nos trabalhos de emergência, quando o está colocando para ele, destinados à preparação de colaboradores ativos, ou seja,
ninguém vai à terra sem a colaboração, sem a preparação, não. Todo mundo que vai se matricular nesse trabalho comigo, que vai à terra em serviço do trabalho, tem que passar por uma preparação, diz ele. Nos trabalhos de emergência, destinados à preparação do colaborativo, tem um quadro de suplementar de auxiliares. Já tem alguns titulares de um suplementar, né? Constante de 50 lugares para aprendizes. No entanto, dispõe agora, né, de 3 vagas, ou seja, os outros lugares estão preenchidos. Os 50, 47 estão preenchidos, só tem 3. A intensa atividade de instrução, ou seja, muito trabalho de instrução, para poder, quando o trabalhador estiver preparado, o mensageiro estiver preparado, passar por uma carga de instrução para poder estar preparado e ir para o campo, né? Quer dizer isso. Intensa atividade de instrução. Necessária a servidores que cooperarão socorro urgente na terra. Ou seja, só desce a terra em socorro quem passar pelo o crivo de um processo bastante de instrução bem pesada, de preparação. Orientadores A, aí ele dizendo, tem outros orientadores que trabalham assim, mas é um trabalho diferente, é que ele está dizendo, não é certo. Orientadores A que fazem acompanhar nos serviços da crosta, no trabalho, por todo o pessoal do aprendizado. Ou seja, todos os aprendizes seguem junto para ver como é que o trabalho acontece. Mas eu, disse Aniceto, eu adoto um processo diferente. Costumo dividir a classe, essa turma de 40, né, em grupos especializados, de acordo com a profissão familiar dos estudantes, ou seja, quem é médico, vai só médico, quem é e assim por diante, para melhor aproveitamento do preparo e na prática. A metodologia dele, quando ele desce um grupo dele de trabalho, os alunos que descem só circunscritam uma área, para poder segmentar e trabalhar melhor por área, para poder haver um aproveitamento maior de aprendizado. Isso que quer dizer. Então, esse da equipe dele de 50, tinha um sacerdote católico, um médico, 6 engenheiros, 4 professores, 4 enfermeiros, 2 pintores, 11 irmãos de serviço doméstico, 18 operários diversos e 3 vagas estavam em aberto, ele disse. Diz ele, em nosso lar, ou seja, no trabalho de preparação, porque lembra, esses operários que estão sendo preparados por eles, é para trabalhar na terra. Mas em nosso lar, onde há a preparação, o trabalho de instrução, de preparação, em nosso lar, a ação nos compete desdobrada de maneira coletiva. Ou seja, lá está todo mundo junto, em nosso lar, na fase de estudo de preparação. Só na parte prática, quando desce a terra, que ele desce segmentado, só por áreas ativas a cada profissão. Mas nos dias de aplicação, na crosta terrestre, que está dizendo, me faço seguido, não me faço seguir por todos, só por aquele, né? Naturalmente, não se negará, diz Aniceto, ao engenheiro, ao operário, o ensejo de aquisição de conhecimentos úteis, que transcendem a paisagem de realizações que lhe cabem. Ou seja, mesmo o médico ou o engenheiro que desce a terra, se ele quiser trabalhar algum conhecimento na área de médico, por exemplo, pode. Mas ele está dizendo, terá que utilizar o momento de folga dele. Ele quer avançar no seu processo de conhecimento, é o que ele está dizendo. Tais manifestações, cabe, mas tais manifestações devem constar no quadro de esforço espontâneo, no tempo vasto que cada um ofere para descanso e entretenimento. Para divertimento e descanso, utilize esse tempo de descanso para buscar tratamento outro. Mas a minha obrigação, dizendo, é trabalhar os campos para os quais você já tem o conhecimento. O médico trabalha vai ser treinado para trabalhar lá, por exemplo, na atitude de médico, por aí vai. Considerando, pois, o serviço atual, quando o está dizendo, temos interesse em aproveitar as horas no limite máximo, ou seja, não só do trabalho, mas quem quiser efetivamente o trabalho um descanso de aproveitamento de aprendizado, não pode. Não só é benefício dos que necessitam, e são muitos, no concurso fraternal lá na Terra, são muitos que precisam se ajudar em nome de Deus, como também a favor de nós mesmos, no que toca à eficiência. Ou seja, quanto mais for um trabalho edificante, de aprendizado profundo, mais conseguiremos atender a quem devemos atender, a quem buscamos atender, mas também o retorno de aprendizado será muito maior. É isso que quer dizer. A metodologia dele, etc., vislumbrava essa especialização dos alunos e, ao mesmo tempo, um trabalho eficiente a quem ia assistir. Creio haver dito bastante. Se está, portanto, diz Aniceto, se está, portanto, disposto, não posso recusar-me a aceitá-lo. Compreende, aí André Luiz responde, compreendo seus nobres programas, respondi, comovido. Será honra para mim a possibilidade de acompanhá-lo e receber suas determinações de serviço. Pois bem, poderá começar amanhã no Centro de Mensageiros. Então, gente, é interessante, primeiro mostra todo o processo de renovação dele e, em seguida, a apresentação ao instrutor. E aqui a gente conclui
exatamente esse primeiro e segundo capítulo, fazendo uma panorâmica do livro e também o processo de renovação da ideia do primeiro capítulo, do segundo, o instrutor. E a partir do terceiro, ele vai trabalhar como será a apresentação dele para começar o treinamento do Centro de Mensageiros. Vê como é interessante, é uma obra muito rica, muito cheia de informações, tá certo? Então, alguém tem alguma pergunta? Não vi ninguém falar nada aí. Tem alguma pergunta, algum questionamento? Né? Se alguém tiver algum questionamento, por gentileza, o faça. Né? Se não tiver, e parece que não tem, e aí eu fico preocupado. Não sei se todo mundo entendeu ou não entendeu. Opa, Felipe, diga aí, meu irmão. Olha só, a Flávia, ela perguntou aqui no chat, né? Eu acho que ela ainda está por aí. Só existe uma alma gêmea? Para tu responder. A pergunta, só existe uma alma gêmea? Olha, Flávia, querida, esse conceito de alma gêmea eu nem gosto muito. Né? Nós somos espíritos que, na verdade, nós temos profunda afinidade. E se a sua pergunta é no sentido de que você é uma pessoa que sempre reencarna junto, com o propósito de viver ao lado dessa pessoa, normalmente os espíritos afins encarnam juntos. Normalmente as companheiras se encontram. Acontece, por exemplo, se numa encarnação, por uma razão ou outra, aquela pessoa que vem encarnando com você o tempo todo não está nessa encarnação, né? Você pode, eventualmente, ter um relacionamento com outra pessoa, mas não ter os laços profundos que tem com aquela pessoa. E não é eventualidade, como aconteceu com Tobias, por exemplo, que a alma gêmea, se podemos chamar assim, encarnou, que era a Hilda, que era a Hilda, e ele teve um relacionamento, teve com ela 2 filhos, etc, etc, mas ela desencarnou muito cedo. Deixou ele com 2 filhos pequenos. E para cuidar daquelas 2 crianças, ele precisava do auxílio de alguém. Né? E Deus enviou essa alma maravilhosa, aquela Luciana, que era uma pessoa que veio contribuir com a formação dos filhos dele. É tanto que Hilda, no começo, que ele leu o nosso lá, lembra? Ficou com ciúme, etc., ficou querendo perturbar a alma de Luciana e tal. E a vozinha dela veio da espiritualidade ter com ela. Disse, minha filha, como é que, na verdade, você não entende as bênçãos de Deus? Tá aí o Tobias com 2 crianças novas, desesperado, uma situação dramática, e Deus enviou um anjo tutelar para cuidar dos seus filhos, dos filhos de Hilda, né? E para cuidar, ajudar a Tobias nessa luta difícil. E se você ajude e apoie eles, e no momento oportuno você vai encontrar de novo Tobias, se pode se reencontrar. É essa visão de família universal que a gente tem. Então, respondendo a sua pergunta, normalmente as pessoas que têm uma vida, que têm um elo juntos, é uma pessoa só. Mas no decurso da vida, você precisa encontrar outras pessoas para cumprir missões. Certamente é possível também que Luciano, no contato com a família dele, com a própria ajuda de Hilda, que depois desse despertamento que a vozinha colocou, ela foi para o nosso lar, trabalhou seu coração, passou a contribuir e ajudar. Ela, tanto Hilda cresceu, como a própria Luciana cresceu, e todo mundo cresceu nesse contato com esses espíritos, a própria Luciana cresceu também, certo? Então, se a gente não se encontra por alguma razão aqui, aquela alma que tem uma profunda afeição, no dia que encontrar, esse encontro acontecerá de forma extraordinária. E lembre, essa alma gêmea, que se pode colocar assim, essa alma que tem profunda afinidade, mesmo como um está encarnado, outro está desencarnado, outro está lá velando por nós, cuidando de nós, tomando todas as providências para que, na verdade, a gente consiga trilhar o nosso caminho na busca da autoiluminação. Não sei se respondi a sua pergunta, minha cara Flávia. Mais alguma? Bom, como não tem mais perguntas, me parece, e o tempo já deu uma estourada, né? Já estamos em 7h25, então gostaria de agradecer imensamente a companhia amorosa de vocês, essa parceria extraordinária. Estamos muito felizes por estarmos iniciando essa jornada nova. Espero que vocês consigam ter bom proveito, que participem também, que perguntem, que questionem. É muito importante que deem uma lida antes da exposição, porque tem uma compreensão melhor, uma participação. E para mim é um privilégio contar com a presença de vocês, uma alegria muito grande, tá certo? Um prazer muito grande. E até a próxima semana, se Deus nos permitir, tá bom? Uma boa semana, fiquem com Deus. Muita paz.